Existe um momento específico na vida de uma pessoa verdadeiramente boa em que algo dentro dela quebra. Não é uma quebra visível, não é dramática, não vem acompanhada de gritos ou explosões. É silenciosa, profunda e irreversível. É o tipo de quebra que acontece depois de anos acumulando pequenos desrespeitos, pequenas traições, pequenas explorações que individualmente parecem insignificantes, mas que juntas criam uma pressão insuportável. É o momento em que ela finalmente percebe que sua bondade não está sendo valorizada, está sendo explorada sistematicamente por pessoas que veem sua generosidade como fraqueza, e sua gentileza não está criando um mundo melhor ao seu redor, está alimentando um exército de parasitas emocionais que drenam sua energia sem jamais retribuir, e suas boas intenções não estão sendo retribuídas com gratidão ou crescimento, estão sendo usadas como ferramentas sofisticadas contra ela mesma. E quando uma pessoa genuinamente boa para de ser bonzinha, algo terrível e simultaneamente libertador acontece. Ela se torna a versão mais perigosa e poderosa de si mesma. Não porque virou má ou desenvolveu crueldade, mas porque combinou sua bondade natural com boundaries inquebrantáveis, discernimento aguçado e sabedoria dolorosamente adquirida sobre a natureza humana. Ela se torna como um anjo que aprendeu a empunhar uma espada. Ainda é celestial, ainda é compassiva, mas agora também é mortal para quem tenta explorá-la. E essa combinação de bondade genuína com proteção estratégica cria algo que manipuladores temem mais que qualquer coisa. Alguém que eles não conseguem mais controlar. Se você já foi a pessoa que sempre ajuda sem questionar, sempre perdoa sem limites, sempre dá uma segunda, terceira e 10ª chance e está começando a sentir que foi longe demais nessa direção, hoje você vai descobrir exatamente o que acontece quando pessoas boas finalmente despertam e por que essa transformação as torna infinitamente mais poderosas e respeitadas. Se inscreve no canal porque o que você vai aprender pode revolucionar para sempre como você se relaciona com o mundo e com as pessoas que tentam se aproveitar da sua bondade. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, disse algo profundamente perturbador sobre a natureza humana que a maioria das pessoas prefere ignorar. Cuidado com a bondade de uma pessoa calma, pois quando uma pessoa gentil se irrita, ela se torna mais perigosa que uma pessoa naturalmente cruel. Jung entendia algo que nossa sociedade moderna se recusa desesperadamente a aceitar. Existe uma diferença abissal entre bondade por escolha consciente e bondade por medo de conflito. Entre ser genuinamente bom, porque você escolhe ser, e ser bonzinho, porque você não sabe como ser diferente, não tem coragem de estabelecer limites, ou foi condicionado a acreditar que seu valor como pessoa depende de quanto você se sacrifica pelos outros. Quando uma pessoa verdadeiramente boa, alguém que ajuda por amor genuíno ao próximo, que perdoa por compaixão real, que dá porque acredita sinceramente na capacidade de melhora da humanidade, finalmente percebe que está sendo sistematicamente explorada por pessoas que interpretam sua bondade como ingenuidade. Uma transformação psicológica profunda e irreversível acontece em sua mente, e essa transformação é infinitamente mais perigosa para manipuladores que qualquer pessoa naturalmente agressiva ou cruel, porque a pessoa boa que despertou conhece exatamente como funciona o coração humano, sabe identificar vulnerabilidades emocionais com precisão cirúrgica, entende profundamente os padrões de comportamento humano e agora não tem mais nenhuma culpa ou hesitação em usar esse conhecimento para se proteger. Ela se torna como um ex-soldado da bondade que conhece todas as táticas do inimigo, porque lutou ao lado dele por anos. Agora, ela sabe exatamente como manipuladores operam, quais são suas estratégias favoritas, onde estão seus pontos fracos e como neutralizá-los completamente. Mas antes de chegarmos nessa transformação fascinante, você precisa entender como pessoas genuinamente boas se tornam alvos sistemáticos de exploração emocional. Porque existem pessoas que parecem ter uma placa invisível brilhando na testa, escrito: explore-me gratuitamente, abuse da minha bondade, use-me como capacho emocional. É porque pessoas genuinamente boas operam com um sistema de valores e crenças que manipuladores estudaram e aprenderam a explorar como
como se fossem vulnerabilidades de segurança em um sistema de computador. Elas acreditam sinceramente que todos merecem compreensão e segundas chances. Então, fazem vista grossa para red flags óbvios que qualquer pessoa com menos bondade identificaria imediatamente. Acreditam que bondade gera bondade naturalmente. Então, continuam investindo energia emocional mesmo quando só recebem exploração, desrespeito e ingratidão de volta. Elas confundem sistematicamente ser boa pessoa com ser capacho emocional disponível 24 horas. Confundem perdão genuíno com permitir desrespeito repetido sem consequências. Confundem compaixão saudável com aceitar tratamento indigno como se fosse normal. E quanto mais genuinamente boas elas são, mais pessoas problemáticas, tóxicas e parasitárias aparecem na vida delas, como abutres experientes sentindo o cheiro de uma presa fácil e generosa. É um ciclo vicioso e devastador. Quanto mais você ajuda pessoas que não merecem sua ajuda, mais pessoas que não merecem aparecem magicamente pedindo ajuda. Quanto mais você perdoa comportamentos claramente inaceitáveis, mais comportamentos inaceitáveis aparecem na sua vida como se você tivesse sinalizado que isso é tolerável. Quanto mais você sacrifica seus próprios limites e bem-estar pelos outros, mais pessoas aparecem esperando que você continue fazendo esses sacrifícios indefinidamente. Até que um dia você acorda e percebe uma verdade devastadora. Você não se tornou um imã para tudo que há de melhor na natureza humana. Você se tornou um imã para tudo que há de pior, mais explorador, mais parasitário e mais manipulativo nas pessoas. Você já passou por isso e sabe exatamente como é doloroso. Sempre foi a pessoa que empresta dinheiro para emergências e nunca cobra de volta porque se sente mal em cobrar. Que cancela seus próprios planos importantes para ajudar quem realmente precisa da sua presença. E aceita desculpas esfarrapadas e obviamente falsas porque todo mundo merece uma segunda chance e você não quer ser julgador demais. E carrega problemas emocionais alheios, como se fossem seus próprios filhos necessitados. Você é exatamente quem as pessoas procuram quando estão enfrentando crises emocionais, financeiras ou pessoais, mas que misteriosamente desaparece do mapa quando você precisa de apoio, compreensão ou simplesmente alguém para ouvir seus próprios problemas. Quem ouve pacientemente horas e horas de desabafos repetitivos sobre os mesmos problemas, mas nunca tem ninguém genuinamente interessado em ouvir suas próprias dificuldades. Quem sempre dá o benefício da dúvida para pessoas que claramente não merecem mais nenhum benefício. Você já se pegou countless vezes justificando comportamentos claramente inaceitáveis de outras pessoas, como se fosse sua responsabilidade pessoal protegê-las das consequências de suas próprias ações. Ela está passando por um momento muito difícil na vida. Ele não teve uma infância fácil e ainda está processando traumas. Todo mundo merece compreensão e paciência. Enquanto isso, ninguém parece remotamente preocupado em justificar, compreender ou ter paciência com seus próprios sentimentos, limites ou necessidades. E o mais cruel de tudo, você começou a se sentir profundamente culpado por qualquer pensamento negativo ou questionamento sobre essas pessoas. Como se questionar motivos alheios fosse uma falha moral grave da sua parte. Como se ter boundaries básicos fosse evidência de falta de caridade cristã. Como se proteger de exploração fosse puro egoísmo injustificável. Você desenvolveu um sistema interno de culpa que pune você por qualquer tentativa de autopreservação emocional. Sente-se mal por dizer não. Sente-se mal por questionar histórias inconsistentes. Sente-se mal por não estar sempre disponível para resolver problemas que não são seus. Até que um dia você percebe uma verdade devastadora que muda tudo. Sua bondade generosa não está transformando ninguém para melhor. Está apenas permitindo que pessoas problemáticas continuem sendo problemáticas, sem jamais enfrentar consequências reais por seus comportamentos destrutivos. A revelação que muda absolutamente tudo é aparentemente simples, mas psicologicamente destruidora. Você finalmente descobrindo que sua bondade não é vista como virtude admirável, é vista como fraqueza explorável. E sua compreensão não é interpretada como maturidade emocional, é interpretada como ingenuidade
ingenuidade manipulável, e sua disponibilidade não é valorizada como generosidade rara, é explorada como porta de entrada garantida para abuso emocional sistemático. Pessoas genuinamente manipuladoras não pensam: que pessoa incrível e generosa, vou me inspirar nessa bondade e retribuir com gratidão. Elas pensam: que pessoa fácil de explorar e controlar, vou usar essa bondade toda a meu favor até ela não ter mais nada para dar. Sua compaixão genuína não desperta a melhor versão delas, desperta a versão mais parasitária, exploradora e calculista. Você percebe que tem funcionado como uma espécie de seguro emocional gratuito para pessoas que sabem exatamente como acionar sua bondade quando precisam de algo. Elas sabem quais palavras usar, quais histórias contar, quais botões apertar para ativar seu modo ajuda incondicional. E você percebe que isso não é acidental, é estratégico. E quando você finalmente entende isso visceralmente, não apenas intelectualmente, algo fundamental e irreversível muda na sua psique. Você não vira uma pessoa má ou desenvolve crueldade. Você vira uma pessoa boa com discernimento aguçado. Você não perde sua capacidade natural de amar e se importar. Você desenvolve a sabedoria para escolher cuidadosamente quem merece esse amor e cuidado. Você finalmente compreende que a bondade sem limites claros não é virtude espiritual, é autodestruição emocional disfarçada de nobreza. A compaixão sem discernimento básico não é evolução espiritual, é tolice que alimenta o que há de pior nas pessoas. E quando pessoas verdadeiramente boas entendem isso profundamente, elas se tornam a versão mais evoluída, sábia e paradoxalmente poderosa de si mesmas. A transformação não é sobre se tornar má, é sobre se tornar boa de forma inteligente e estratégica, preservando sua essência compassiva enquanto desenvolve proteções contra quem tentaria explorar essa compaixão. Você vai descobrir agora as 5 transformações fundamentais que acontecem quando uma pessoa genuinamente boa para de ser bonzinha de forma indiscriminada. Não são mudanças superficiais, temporárias ou cosméticas. São evoluções psicológicas profundas, permanentes e estruturais que alteram fundamentalmente como você navega pelo mundo e se relaciona com diferentes tipos de pessoas. Essas transformações são baseadas em padrões psicológicos reais que pesquisadores observaram em pessoas que passaram por essa evolução. Não é teoria motivacional ou wishful thinking. São mudanças documentadas que acontecem quando pessoas boas finalmente aprendem a se proteger de forma inteligente. E quando você entende profundamente essas 5 transformações, vai perceber exatamente por que pessoas que passaram por esse processo se tornam infinitamente mais difíceis de manipular, explorar, desrespeitar ou usar como capacho emocional. Não porque viraram pedras insensíveis sem sentimentos, mas porque aprenderam a canalizar seus sentimentos de forma estratégica, inteligente e autopreservativa. Você vai entender por que manipuladores experientes simplesmente desistem de tentar explorar pessoas que passaram por essas transformações. Não é que elas se tornaram cruéis ou inacessíveis, é que elas se tornaram impossíveis de enganar e explorar. A primeira transformação fundamental que acontece quando uma pessoa boa para de ser bonzinha indiscriminadamente. Ela desenvolve um radar quase sobrenatural, quase psíquico, para identificar manipulação emocional, chantagem sutil e comportamento parasitário antes mesmo dessas táticas serem totalmente implementadas. Depois de anos sendo sistematicamente explorada por mestres da manipulação humana, ela aprendeu inconscientemente todos os padrões, todas as táticas clássicas, todos os sinais de alerta precoces, todas as inconsistências reveladoras. É como um sistema imunológico emocional que foi exposto a literalmente todos os vírus psicológicos possíveis e agora desenvolveu anticorpos específicos e eficazes para cada tipo de manipulação existente. Aquela história tocante e elaborada que faria qualquer pessoa boa, de coração, emprestar dinheiro imediatamente. Ela identifica as inconsistências lógicas e os furos narrativos antes mesmo da pessoa terminar de contar. Aquela emergência súbita que requer ajuda urgente e incondicional, ela percebe instantaneamente que essas emergências sempre acontecem coincidentemente quando a pessoa precisa de algo específico. Aquela desculpa detalhada e emocionante, ela vê os pontos fracos na história antes mesmo da pessoa terminar de elaborar a justificativa. Não é cinismo desenvolvido ou desconfiança paranoica, é sabedoria adquirida dolorosamente através de experiência direta.
Ela não presume automaticamente que todas as pessoas são manipuladoras até provarem o contrário, mas sabe exatamente como manipuladores típicos operam, quais são seus métodos favoritos e como identificar esses métodos em ação. E quando alguém tenta usar exatamente as mesmas táticas manipuladoras que funcionaram perfeitamente no passado, elas simplesmente não funcionam mais. É como tentar usar a mesma senha de computador depois que o sistema de segurança foi completamente atualizado. A pessoa boa que despertou se torna essencialmente como um detector de mentiras humano altamente calibrado. Não porque ela quer pegar pessoas mentindo por esporte, mas porque sua experiência dolorosa e cara a ensinou a distinguir instantaneamente entre necessidade genuína e manipulação sofisticada disfarçada de necessidade. A segunda transformação é possivelmente a mais libertadora e revolucionária. A pessoa boa que despertou mata completamente, definitivamente e sem possibilidade de ressurreição a culpa tóxica que anteriormente a fazia aceitar tratamento indigno como se fosse normal e merecido. Antes dessa evolução, ela se sentia profundamente culpada por praticamente qualquer coisa relacionada à autopreservação, por dizer não para pedidos abusivos, por estabelecer boundaries básicos, por questionar motivos obviamente suspeitos, por não ajudar em situações claramente manipuladoras, por priorizar seu próprio bem-estar ocasionalmente. Essa culpa irracional e desproporcional era literalmente a ferramenta psicológica mais poderosa e eficaz que manipuladores usavam consistentemente contra ela. Pensei que você fosse uma pessoa boa de verdade. Você mudou muito e não para melhor. Que decepção descobrir quem você realmente é. Eu faria isso por você sem hesitar. Pessoas realmente boas não fazem isso. Essas frases manipuladoras costumavam devastá-la emocionalmente, fazendo-a questionar seus próprios limites saudáveis e voltar atrás em decisões corretas e autopreservativas. Mas agora ela entende uma verdade psicológica libertadora e revolucionária. Pessoas que tentam ativamente fazer você se sentir culpado por se proteger de exploração são exatamente as pessoas das quais você mais precisa se proteger. A intensidade da culpa que você sente por estabelecer boundaries específicos é diretamente proporcional ao quanto essas boundaries são absolutamente necessárias para sua saúde mental. Ela desenvolveu o que podemos chamar de imunidade completa, a manipulação emocional baseada em culpa. Quando alguém tenta fazê-la se sentir culpada por não permitir ser explorada, ela não sente culpa, sente confirmação instantânea de que tomou exatamente a decisão certa e necessária. A morte da culpa tóxica a liberta completamente para ser verdadeiramente boa, generosa e compassiva com pessoas que merecem e valorizam essa bondade, em vez de ser forçadamente bonzinha com pessoas que exploram e abusam sistematicamente dessa bondade. A terceira transformação fundamental. A pessoa boa que despertou desenvolve boundaries que são simultaneamente completamente flexíveis e acolhedores para pessoas que merecem e absolutamente impenetráveis e inquebrantáveis para pessoas que não merecem. Antes dessa evolução, ela tinha boundaries feitos literalmente de papel higiênico. Teoricamente, existiam na sua mente, mas qualquer pressão mínima os destruía completamente e sem resistência. Qualquer história triste bem contada, qualquer emergência fabricada convincentemente, qualquer chantagem emocional minimamente sofisticada os atravessava como se fossem feitos de ar puro. Agora, seus boundaries funcionam como uma membrana celular altamente inteligente e seletiva. Eles permitem que pessoas genuínas, respeitosas e merecedoras se aproximem facilmente e recebam todo o seu amor, cuidado, generosidade e atenção, mas são completamente impermeáveis, inquebrantáveis e não negociáveis para pessoas que querem explorar, manipular, abusar ou usar como capacho emocional. O mais impressionante sobre essa transformação é que ela não precisa ser agressiva, rude, hostil ou desrespeitosa para manter esses boundaries de aço. Ela simplesmente não se move, não negocia, não justifica. Quando alguém tenta pressionar seus limites, ela não argumenta extensivamente, não se justifica em detalhes, não explica suas razões. Ela simplesmente repete sua posição com a serenidade inabalável
inabalável de uma montanha diante do vento. Não vai ser possível para mim. Não me sinto confortável com essa situação. Essa não é uma boa opção para mim neste momento. E quando a pessoa insiste, pressiona, chanteia ou manipula, ela não se abala nem 1 milímetro, porque aprendeu profundamente que não é uma frase gramaticalmente completa, não o início de uma negociação ou discussão. Pessoas que estavam completamente acostumadas a atravessar seus boundaries de papel como se fosse um passatempo, agora se chocam violentamente contra muros de aço puro e descobrem com surpresa que a pessoa boa não desapareceu nem se tornou cruel. Ela simplesmente parou de ser bonzinha com pessoas que não merecem bondade. A quarta transformação revolucionária. A pessoa boa que despertou desenvolve a capacidade sofisticada de ser extremamente seletiva e estratégica, com sua compaixão sem perder nenhum grau da sua humanidade fundamental. Antes dessa evolução, ela funcionava como uma torneira de compaixão que não tinha válvula de controle. Estava permanentemente aberta no máximo. Qualquer história triste a abria completamente. Qualquer pedido de ajuda a mobilizava instantaneamente e sem questionamento. Qualquer pessoa em dificuldade aparente recebia imediatamente toda a sua energia emocional disponível. Agora, ela entende profundamente que compaixão é um recurso limitado, valioso e que deve ser investido com a mesma sabedoria que você investiria dinheiro ou tempo. Ela desenvolveu critérios internos claros e não negociáveis para decidir conscientemente quem merece sua preciosa energia emocional. Pessoas que fazem esforço real e consistente para melhorar suas situações, que respeitam e valorizam genuinamente sua ajuda, que não transformam sua compaixão em dependência crônica. Ela diferencia cirurgicamente entre pessoas que estão passando por dificuldades genuínas e temporárias versus pessoas que se tornaram dificuldades ambulantes e permanentes por escolha, entre quem precisa genuinamente de uma mão forte para se levantar versus quem quer ser carregado confortavelmente pela vida, entre quem está enfrentando uma crise específica e temporária versus quem escolheu viver em crise permanente como lifestyle. A seletividade não a tornou fria, insensível ou desumana. A tornou infinitamente mais eficaz e impactante. Sua compaixão agora gera resultados reais e duradouros, porque é direcionada estrategicamente para pessoas que realmente podem ser ajudadas e que vão usar essa ajuda construtivamente. Em vez de espalhar sua energia por 100 pessoas que a desperdiçam sistematicamente, ela foca intensamente em 5 que a valorizam, multiplicam e retribuem. Ela aprendeu uma verdade psicológica fundamental. Ser bom com absolutamente todo mundo, indiscriminadamente, é na prática ser verdadeiramente bom com ninguém. E compaixão indiscriminada alimenta igualmente tanto vítimas genuínas quanto parasitas profissionais, sem distinguir entre eles ou criar incentivos para a melhora. A quinta e mais poderosa transformação. A pessoa boa que despertou domina completamente a arte sofisticada da indiferença estratégica, a capacidade psicológica de simplesmente não se importar emocionalmente com pessoas que não agregam valor positivo à sua vida. Esta é a transformação que mais aterroriza manipuladores experientes, porque remove deles a ferramenta psicológica mais poderosa e confiável, a capacidade garantida de provocar reações emocionais intensas. Antes, eles podiam contar matematicamente que ela se importaria profundamente, se sentiria culpada por qualquer coisa, tentaria resolver todos os conflitos, buscaria a aprovação constante. Agora, quando pessoas tóxicas tentam criar drama, chantagem emocional ou manipulação, ela simplesmente não se importa. Não no sentido cruel ou vingativo, mas no sentido profundamente libertador. Ela entendeu uma verdade revolucionária. Se importar emocionalmente com a opinião de pessoas que não respeitam você é literalmente dar poder psicológico para quem não merece ter nenhum poder sobre você. Quando ex-amigos que a exploraram sistematicamente falam mal dela publicamente, ela não perde nem 1 minuto de sono. Quando manipuladores tentam fazê-la se sentir culpada por não ser mais explorável, ela não sente absolutamente nada. Quando pessoas que ela ajudou generosamente no passado a criticam por não ajudar mais indefinidamente, ela permanece completamente indiferente. Essa indiferença não é frieza desumana ou vingança elaborada.
é sabedoria madura aplicada. Ela reserva conscientemente seus sentimentos, sua energia emocional, sua preocupação e seu investment mental exclusivamente para pessoas que realmente importam e agregam valor à sua vida. Para quem a valoriza genuinamente, ela continua sendo exatamente a mesma pessoa carinhosa, compassiva e generosa. Para quem tentou explorá-la, ela simplesmente não existe mais emocionalmente. O poder revolucionário da indiferença estratégica é que ela remove completamente o incentivo e a motivação para comportamento manipulativo. Quando manipular, você não gera absolutamente nenhuma reação emocional. Manipuladores simplesmente desistem e vão procurar alvos mais fáceis e responsivos. A indiferença estratégica não é sobre se tornar uma pessoa fria, é sobre se tornar uma pessoa que valoriza tanto sua própria paz mental e se recusa a permitir que pessoas tóxicas a perturbem.